Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, não só para efeito dos concursos bancários, mas também para a nossa vida como um todo, que é a parte de seguros. As economias mais avançadas, né, nas economias mais avançadas, o seguro já faz parte normalmente da rotina das famílias, e o que a gente vê no Brasil é que ainda é um produto considerado muitas vezes supérfluo ou contratado só nas condições em que são obrigatórias. Mas nós vamos ver que o seguro ele vem nos momentos mais difíceis das famílias, das pessoas, das empresas, quando aquilo que a gente menos quer que aconteça, né, que é a materialização de um risco decorrente de um acidente, de um roubo, de uma catástrofe, né? Quando isso acontece, é que a gente vê o peso e a falta que faz ter um seguro. O seguro não diminui o risco, né? Não acaba com o risco. O seguro, ele ameniza os efeitos, as consequências danosas, tristes, custosas daquele risco. É um assunto complexo, então são muitos detalhes desse bloco de seguros. Os concursos públicos têm cobrado detalhes das condições de seguros. Nós temos seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros de pessoas, envolve muita legislação, prazos, conceitos. Então, nós vamos organizar para que a gente tenha um crescente ali nas informações. Então, vamos começar nos objetivos, nos conceitos básicos, a terminologia, são muitos termos, e isso nas questões, normalmente as pessoas confundem. Então, precisamos saber a diferença, o que é uma apólice, o que é um endosso, o que é um bônus, o que é uma franquia, o que é um sinistro. Então, esses termos a gente não pode ter dúvida. Vamos ver quais são as características, as condições comuns a todos os tipos de seguros, né, em termos de prazo, de alteração de apólice, né, de perda de direito, de recebimento de indenização. E depois nós vamos ver separadamente o seguro de automóvel, residencial e de pessoas. Passando esse bloco, o que nós vamos ver? Algumas formas de amenizar o risco das próprias seguradoras, que é quando elas se associam, né, para bancar em conjunto um determinado risco, o caso, por exemplo, de um co-seguro, ou situações em que elas transferem o risco para outras seguradoras ou resseguradoras, que são as condições de resseguro e retrocessão. Então, precisamos saber de todos esses conceitos. Vamos, então, começar bem, assim, passo a passo. Primeira coisa, por que existe seguro? Existe seguro porque existe risco. Risco de quê? Risco de o Zé ir atravessar a rua, por exemplo, e ser atropelado. Né? O risco de ter uma ventania, uma chuva, ter uma descarga elétrica e queimar meus aparelhos, por exemplo. É o risco de a pessoa estar numa estrada e gera um atropelamento, bate em outro carro. O risco de eu fazer um financiamento, por exemplo, numa empresa pública e não conseguir, pública ou privada, né, não conseguir honrar o pagamento daquele contrato. Então, o risco existe. O risco, ele é aleatório? É aleatório. Então, por exemplo, uma doença pode ser aleatória, né? Um acidente pode ser aleatório. Então, o próprio perfil do risco está associado àquilo que é aleatório, àquilo que você não pode prever, aquilo que você pode tentar amenizar as condições favoráveis a que aquele risco se materialize. Né? Então, olhar direito quando for atravessar a rua, dirigir bem, dirigir de acordo com as normas, trancar a sua casa, né? Mas, mesmo assim, você está sujeito àquele acidente. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, caiu o helicóptero, caiu aonde? No telhado da casa. Né? Tinha tanto lugar para cair, vai cair logo no telhado da casa. Não tinha seguro, pronto, aí já é um outro risco. Não, mas a aeronave tem seguro. Então, isso que nós vamos avaliar. Quais seguros que são obrigatórios? Né? Que tipo de transporte tem exigência de seguros obrigatórios? São as coisas que nós vamos avaliar. Então, primeira característica do risco é o conceito que muitas vezes cai numa questão falando de ALEA, usa esse termo.
Alé vem de aleatório. Aleatório, ele é humano, ele é imprevisível, ele é não desejável, evidentemente, né? Mas ele acontece. E quando ele acontece, ele vai nos gerar aqui consequências. Aqui pode ser consequências financeiras, né? Consequências materiais, patrimoniais, pode ser consequência da perda da própria vida, da perda da condição de trabalho, então pode ser uma invalidez total, parcial, temporária, permanente. Então aqui eu tenho consequência nas pessoas e tenho consequência no patrimônio. Para evitar essas consequências, né, ou amenizar o peso dessas consequências, é que nós vamos fazer o seguro. Então, qual é o objetivo do seguro? Vai ser a nossa primeira definição, vamos juntos, né? Antes, né, vou passar aqui o objetivo, depois eu vou voltar aqui nessa primeira tela. O objetivo do seguro, então, de danos, é garantir ao segurado, então o segurado é aquele que fez o seguro do bem, né, o seguro de vida, o seguro do bem. Ele pode ter feito para ele ser em benefício dele ou de terceiros, né? Mas garantir ao segurado até o limite máximo da garantia contratada. Então, contratei um seguro de 100 mil, de 50 mil, de 30 mil, então eu vou ter o ressarcimento até o limite máximo dessa garantia contratada. De acordo com as condições do contrato, né, eu vou receber a indenização. Indenização pelo quê? Pelos prejuízos decorrentes, né, daquele sinistro, ou seja, daquele evento, desde que devidamente comprovados e que esses prejuízos tenham sido decorrentes das perdas ou danos causados àquilo que eu segurei, aquele bem que está segurado. Ocorrido onde, né, no local que também foi segurado em consequência daquele risco coberto. Ou seja, o objetivo do seguro é indenizar o segurado, a pessoa que contratou o seguro, quando ocorrer perdas, prejuízos, né, naquele bem que ele pediu para ser protegido, de acordo com as normas assinadas ali no contrato. Como que quem que regula, né, esse mercado de seguro, quem fiscaliza, quem que é o dono desse mercado? Muitas vezes cai isso nas questões e as respostas normalmente vêm como sendo o Banco Central, porque a gente compra o seguro nas agências bancárias, na maioria das vezes. Só que não. Quem regula e quem fiscaliza não é Banco Central, não é Conselho Monetário Nacional. Então, onde que estão, né, os seguros? Vou fazer aqui um paralelo, que nós, inclusive, tratamos já em outro bloco, só para a gente ver onde que ele é gerado, onde que esse seguro é gerado, onde que ele é comercializado, e onde que ele é regulado. Então, no sistema financeiro, nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro, é um órgão normativo por excelência, e que tem aqui subordinados o Banco Central e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Subordinados ao Banco Central, nós vamos ter bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, Caixa Federal, financeiras, maior parte das instituições. Nós temos aí hoje em torno de 2.200 instituições, mais de 2.000 estão subordinadas ao Banco Central. Na rede bancária, né, um Bradesco, Itaú, um Santander, uma Caixa, um Banco do Brasil, uma financeira, eu vou lá e eu posso comprar alguns produtos que normalmente vêm associados a uma negociação maior, né? Às vezes eu faço um pacote de empréstimos, de operações, de outros produtos, e normalmente a gente compra junto aqui um seguro. Claro que isso não é por meio de uma venda casada, porque é ilegal, né? Mas tem a sua função, o seguro, capitalização e previdência. Esses 3 produtos, eles são comercializados aqui na rede bancária, mas eles não são regulados pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normatizador desse mercado, e muito menos fiscalizados pelo Banco Central. Eles são só comercializados nesses balcões das unidades bancárias. O balcão físico, que é a agência, pode ser o telemarketing, pode ser a internet, pode ser o autoatendimento. Mas quem é que regula? É outra estrutura. Então, aqui nós temos
o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, observem que é outro organograma. Aqui o Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão máximo, normativo por excelência, do segmento que vai gerar e gerir e fiscalizar o seguro, capitalização e previdência. Aqui, do mesmo jeito que aqui eu tenho Banco Central e CVM como órgãos supervisores, aqui eu vou ter a SUSEP. Então, a SUSEP é o órgão fiscalizador, é o supervisor, que vai acompanhar aqui as seguradoras, que é o foco, né, da nossa abordagem hoje, as resseguradoras que vão fazer as operações de resseguro e retrocessão. Vamos ter aqui as administradoras de capitalização, que nós já abordamos em outro vídeo, e aqui a previdência complementar aberta, que também já tratamos em outro bloco.